RFI Convida. Maria Paula Carvalho. Olá! Das favelas de Belo Horizonte para Paris. O meu convidado hoje aqui no estúdio da RFI é o padre Mauro Luiz da Silva, que está na capital francesa para falar sobre o MUQIFO, o Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, que fica no aglomerado Santa Lúcia, reunindo 4 comunidades ali na região da Savassi, na capital mineira. E esse museu despertou o interesse de pesquisadores da Sorbonne, aqui na França. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né? Belíssima oportunidade de repercutir os projetos e as propostas do MUQIFO. Bom, o senhor é mestre e doutor em ciências sociais, é também psicopedagogo, teólogo, filósofo pela PUC de Minas Gerais, graduado em História e Tutela do Patrimônio Cultural pela Universidade de Pádua, na Itália, mas principalmente o curador do MUQIFO. Então apresenta pra gente esse projeto aí que, se eu entendi bem, é para colocar em evidência a vida cultural das favelas, dos quilombos. Exatamente. Eu sou nascido em Belo Horizonte, meus pais também, né? Uma cidade nova, 125 anos. E a curiosidade, quando eu me mudei para o aglomerado Santa Lúcia, que é também conhecido como Morro do Papagaio, em saber as histórias que Belo Horizonte não conta, né? Que a cidade não conta, que os museus da cidade não contam. E essas histórias é exatamente a que mais me fascina, é a história de uma irmandade religiosa do século XVIII, né? A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que construiu uma capela no início do século XIX, e essa capela foi demolida pela comissão construtora da capital mineira, atual cidade de Belo Horizonte. E onde está essa capela? Está debaixo de uma das ruas da cidade, debaixo da Rua da Bahia, esquina com a Rua dos Timbiras. Quem conhece Belo Horizonte é bem no centro da cidade, no hipercentro de Belo Horizonte. E essa história não nos é contada, né? Em torno disso, o museu estrutura seu projeto de contar outras histórias que estão debaixo do asfalto cinza, da que agora nós chamamos da Cidade dos Brancos. Com essa explicação fica mais claro, porque aqui você participou de um colóquio com o título de Museologia de Base Social e os Territórios soterrados, afro-indígenas. Como é que foi o interesse do público francês por esses temas aí de ancestralidade, cultura e religiosidade no Brasil? Olha, desperta um interesse imediato, né? Quando se fala especificamente desse patrimônio, né? Desse afropatrimônio soterrado debaixo da cidade de Belo Horizonte, um templo religioso que foi construído por pessoas negras, né? Da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. E aqui na França, a curiosidade para saber, será que aqui nesse território, na França, né? Em outros países aqui da Europa, também nós temos territórios que foram soterrados? E é importante descobrir quem foi que soterrou e com qual intenção. É isso que o MUQIFO toca, né? Ele toca nessas questões, né? Através de um projeto também arqueológico, que nós chamamos de projeto Negricidade, que busca descobrir debaixo do asfalto dessa cidade aquilo que ficou esquecido, né? Não só esse extrato negro, mas também o extrato indígena, que, como se diz, todo o território nacional brasileiro é território indígena, né? A gente pode chamar um grande cemitério indígena, né? Sepultados ali histórias, vivências e culturas, né? Que precisam ser trazidas para cima. E qual é a importância justamente de apresentar essa história sob a perspectiva dos negros, os moradores da periferia? Que tipo de reparação a gente pode esperar? Olha, nós exigimos nosso espaço nos museus da cidade, mas não só, nos espaços de memória e outros espaços de poder também. Quais são aquelas pessoas que têm poder de decisão na cidade, né, nas cidades? Então, enquanto nós não temos a nossa história revelada nos museus, nesses espaços, né, que mais nós podemos reivindicar? Então, conscientes da nossa história, da nossa cultura, que nós somos construtores desse país, aqui eu estou me referindo ao Brasil, construtores dessas cidades, né, nós exigimos também espaços de poder e de decisão na política, né, nas empresas, eu posso falar também nas igrejas, né, nesses espaços de poder, para que possamos construir juntos a história futura. Então, olhar para o passado, descobrir o que ficou soterrado, quem foi que soterrou, para poder revelar isso através não só dos espaços museológicos, mas contar para todo mundo, né, dizer para todo mundo que as nossas histórias não foram reconhecidas e que serão reconhecidas, um empoderamento da população negra, indígena no país,
país para que possamos reivindicar nossos direitos. Vamos falar um pouquinho do Muquifo, o seu acervo, o que que tem lá. Imagino que sejam peças de pessoas que moravam lá. E tem essa palavra, né? Muquifo, em português, quer dizer uma casa meio bagunçada, meio desorganizada. Foi também um objetivo, assim, quebrar esse estereótipo? Exato, a intenção era essa. Muita gente me pergunta, às vezes, o museu já completou 10 anos, né, de caminhada, né? E me pergunta assim, como é que chama o museu mesmo? Chama Cafofo? No português faz muito sentido, né? Cafofo, Muquifo, mas é uma brincadeira com o nome, né? Museu dos Quilombos e Favelas Urbanos, né? Formando Muquifo com U, a palavra com O, para dizer, é um lugar um pouco caótico, né? É um pouco bagunçado, mas é o nosso lugar preferido, lugar de acolhida, onde eu me sinto bem, onde eu me entendo, né? Onde eu me compreendo, e aqui no meu Muquifo quem manda sou eu, né? Então não mexa no meu Muquifo, porque aqui eu me entendo. E o que que tem lá para ver? Tem lá esse acervo maravilhoso, são milhares já de peças e objetos trazidos pela própria comunidade. Nós, enquanto curadores e curadoras, nós não buscamos acervo, mas a própria comunidade traz os seus objetos e conta suas histórias. Então eu posso dizer que nós somos colecionadores, colecionadoras de histórias que são contadas ali do aglomerado e que refletem nas histórias também da cidade. Legal, deu vontade de visitar, né? Eu agradeço, então, hoje aqui ao Mauro Luiz da Silva, que veio a Paris falar sobre o Muquifo, contar um pouquinho mais, então, da história da periferia de Belo Horizonte para o público francês. Venha nos visitar no Muquifo.